Este é o podcast Araúz, que trará debates e reflexões sobre temas diversos dentro e fora do mundo jurídico. Eu sou a Rafaela Parra, sócia do Araúz Advogados e apresentadora deste podcast. Sejam muito bem-vindos. Estamos de volta para mais um episódio do podcast Araúz Advogados, dessa vez recebendo convidados super especiais, senhor Ival Miyamoto, nosso eterno ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Gostaria de agradecer demais pela presença de vocês. Com certeza, duas lendas do agronegócio. Teremos uma aula hoje sobre o assunto. E eu, de pronto, já gostaria de passar a palavra para o Carlos Araúz, que é nosso sócio do escritório Araúz Advogados, para que iniciasse esse bate-papo, então, sobre o agronegócio com os nossos convidados. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor Ival Miyamoto, que além de um ícone aí do agronegócio, eu considero como um amigo, e também a gentileza do ministro Roberto Rodrigues por estar presente. A gente sabe que conversar sobre o agronegócio com essas duas feras aqui vai ser muito fácil, porque já estão há muito tempo aí na estrada do agro, conhecem o Brasil a fundo, né? E é um pouco desse conhecimento que a gente vai buscar captar aqui dessas lendas aí do agro. Tem um ditado que fala que a realidade a gente pode fazer qualquer coisa com ela, menos ignorá-la, né? Então, o agronegócio é uma realidade para o Brasil. E, iniciando a nossa conversa, eu gostaria de entender um pouquinho dos senhores qual a visão que vocês têm do posicionamento do Brasil em relação à questão de segurança alimentar para o mundo. Eu faço a pergunta porque a gente vê um viés muito distorcido, muitas vezes, sobre os produtores rurais do Brasil, e a gente sabe, no campo, dentro das fazendas, o quão difícil é hoje você ter a sua indústria ao céu aberto, né, que se fala que é o agronegócio, né? Quão difícil é o dia a dia do agricultor, mas mesmo assim nós, a cada ano que passa, aumentamos a produção, aumentamos as fronteiras, então o Brasil vem se consolidando como essa potência aí para fornecimento de carne, de grãos, enfim, para o mundo. Então, um pouquinho sobre a visão de vocês desse nosso posicionamento hoje e o que vocês veem para o futuro. Estamos com muito prazer o nosso eterno ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e meu veterano na faculdade. E hoje, eu acho que nós podemos mostrar para o brasileiro a questão de segurança alimentar. Segurança alimentar do país para seu povo, para o Brasil e pelo mundo. Então, nós podemos falar um pouco da disponibilidade de alimentos no mundo e o que o Brasil participa. Esse eu acho que muito importante para ser compreendido pelo Brasil e brasileiros. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com meu amigo. Há muitos anos não vi o Ival, uma alegria aqui presente nessa conversa nossa. Mas muito obrigado, Carlos, muito obrigado a vocês pelo convite. Bom, acho que o Ival já colocou o farol na coisa central. Eu quero avançar um pouquinho mais nessa conversa, mas para pôr números um pouco nesse tema, né? Hoje o Brasil já é o terceiro maior exportador mundial de alimentos, mas é o país que tem o maior saldo comercial na agricultura. Nós exportamos, terceira exportação, mas como importamos tão pouco, o nosso saldo é maior do mundo hoje, maior que os Estados Unidos, maior que China, maior que Europa, maior que todo mundo. Então tem uma posição invejável e hoje já alimentamos, de acordo com a Embrapa, mais de 800 milhões de pessoas do mundo, tem mais de 200 países comprando a nossa alimentação. Portanto, tem qualidade. Se não tivesse qualidade, não seria tanta gente comprando. E os números são impressionantes, né? No ano 2000, por exemplo, o agronegócio brasileiro exportou 21 bilhões de dólares. No ano passado, 160 bilhões de dólares. 8 vezes 22 dólares. Qual é o país que fez isso? Não é de 1000 para 2000. É de 20 milhões de dólares para 160 bilhões de dólares. É muita coisa, né? É um crescimento espetacular. Obviamente que ao crescer dessa forma, o Brasil tirou alguém da frente. Alguém perdeu o mercado para nós. Quem perdeu o mercado não está feliz. Obviamente não está feliz. Então vai criar todo tipo de mecanismo para voltar a conquistar o mercado e afastando o Brasil dessa condição competitiva. De modo que hoje está surgindo no mundo uma nova onda protecionista usando aquilo que há de mais moderno no mundo, o meio ambiente como argumento de defesa comercial e que nós temos que enfrentar com galhardia e tranquilidade, porque o Brasil é hoje o país que tem a menor sustentabilidade produtiva na agricultura mundial. Mas eu acho também, pedindo licença aqui para o Ival, que
que qualquer cidadão no planeta hoje vai passar por 3 problemas. Segurança alimentar, que o Ival colocou muito bem, segurança energética, é outro tema, é a questão das mudanças climáticas. E qualquer governo tem que se preocupar com um tema que está ganhando dimensão cada vez maior na paz mundial, que é a desigualdade social. Esses 4 temas são temas que estão pegando em qualquer lugar do mundo inteirinho. E os 4 passarão pela agricultura, pelo agronegócio, pela agropecuária. Por quê? Segurança alimentar é óbvio. Segurança alimentar, sem agricultura, não existe. Energética também. E o Brasil tem uma matriz energética que tem 45% renovável. Do mundo é 14%, 1/3 da nossa realidade. Podemos crescer muito mais, sobretudo com biomassa, né? A biomassa no Brasil hoje já representa 17% da nossa matriz energética. É mais do que toda a matriz renovável do resto do mundo. Então, é um cenário enorme, que é etanol de cana, etanol de milho, biodiesel de soja, de qualquer oleaginosa, lenha vegetal. Hoje tem eletricidade com cogeração nas usinas de açúcar e de álcool. Tem hoje o biometano, por exemplo, em granjas, sobretudo no sul do país, de frangos e suínos. Então, a agricultura está gerando uma energia muito mais barata e renovável para ganhar uma dimensão também correta no mundo todo. A questão ambiental, a agricultura vai resolver, né? E a questão da desigualdade social, nós temos que gerar empregos para melhorar a situação. Então, esse é o cenário do mundo novo. Você falou em geopolítica, agora há pouco, com essa conversa, né? A geopolítica também mudou muito. Eu e o Ival somos de um tempo que o mundo era dividido em Washington contra Moscou, né? Guerra Fria. Isso acabou com a queda do Muro de Berlim, mas nós estamos caminhando para outra dicotomia. É o Ocidente de um lado e a China do outro lado, né? Outra divisão global. Só que o Ocidente, com países ricos, poderosos, sem liderança. E a China, com todo o entorno asiático, até europeu, tem liderança, tem projeto e estratégia. E nós somos um país ocidental pendurado da China. Então, temos um papel dúbio que vai resolver as 4 questões. No cinturão tropical do planeta, América Latina, África, subsaariana e parte da Ásia também, que é onde tem terra para aumentar horizontalmente e verticalizar com a tecnologia. E nós, no Brasil, temos, de longe, o maior conhecimento dessa zona. Temos uma agricultura tropical sustentável, os números de crescimento são espantosos na produtividade, sustentabilidade. Então, o Brasil tem que assumir um protagonismo que nunca teve antes, de ser o grande agente da solução desses 4 novos cavaleiros do Apocalipse: alimento, energia, meio ambiente e desigualdade social, com uma estratégia que permita esse crescimento. Perfeito. Nessa vocação nossa, que é o agronegócio, o que os senhores, o que vocês atribuem esse crescimento que a gente vê a cada ano do agronegócio brasileiro? E para onde a gente está indo? Para falar segurança alimentar, nós não podemos pensar alimento do Brasil, nós precisamos pensar alimento mundial. Então, nós precisamos ver em que situação estamos hoje. No mundo, nós temos, em 1970, tinha 3,5 bilhões de habitantes. 2000, já tinha 6 bilhões. E agora se fala em 8 bilhões. E daqui, em 2030, nós estamos projetando de 10 bilhões de habitantes. Esse povo tudo vai alimentar. E país pobre, que não come muito, que nem China, Índia, África, esse povo, melhorando a economia, vai comer dobro. Então, alimento não pode multiplicar dobro, precisa multiplicar muito, né? Então, hoje, quanto produz alimento? Nós produzimos 2 bilhões e 200 milhões de toneladas de grão, 1 bilhão e 200 milhões de legumes e verduras, e 800 milhões de raiz e tubérculo, e 600 milhões de fruta e 400 milhões de carne e outros. Essa é a disponibilidade, né? E quem produz esse alimento? São 5 países grandes: a a China, a Índia, Estados Unidos, Brasil, Rússia, são os 5 maiores detentores de alimentos.
passa por eles, né? Então, posto isto, nós temos responsabilidade, que nós precisamos aceitar, que nós temos vocação de agronegócio para alimentar o mundo, não podemos pensar egoisticamente. E para isso, aonde nós estamos? Aí em seguida eu queria colocar qual o papel do Brasil e o Brasil como é que está. Né? Tá. Ô Carlos, eu queria pegar a tua... Você vai continuar? Não, pode. Eu queria pegar a tua pergunta. O que nos trouxe aqui? 5 fatores. 4 internos e 1 externo. Os internos. Tecnologia. O que o Brasil gerou. Mas em 1970, 50 anos atrás, nós importávamos 30% dos consumidores no Brasil. Hoje exportamos para 200 países. O crescimento tecnológico foi espetacular. 2, empreendedorismo. Olha, o que nós devemos para os gaúchos é negócio, jamais pagaremos. Quando Paulinelli fez agricultura, no governo militar, entendendo que tinha uma fronteira agrícola gigantesca, centro-oeste, mas era um vazio econômico e populacional, criaram os programas, Polo Centro, Polo Descer, e atraíram produtores para ir para lá, pequenos produtores para comprar terra e crescer. O que os gaúchos fizeram foi fantástico. Foi essa saga da gauchada. Depois vieram Catarina, Paranaense, Paulista, Mineiro, Capixaba, Nordestino, foi para o Centro-Oeste e criaram lá o Maracanã, onde vai ser jogada a Copa do Mundo da Alimentação, que não vão ganhar. Está escrito nas estrelas, né? Mas devemos isso a essa gauchada que puxou o trem dessa migração louca. Aliás, uma coisa que me incomoda, sabe? Eu, velho, gosto de Bang Bang, né? O John Wayne, Keke Douglas, O que era o Bang Bang americano? Era a conquista do Oeste. Aquelas caravanas, cheias de soldado, para defender de índio. Aqui não tinha soldado. O cara foi com a cara e a coragem, um caminhãozinho, levou o cachorrinho, a sogra, e desceu lá e foi abrir. Ninguém conta essa história. Isso é um Bang Bang moderno, extraordinário. Tem que ser contada essa história aí. Bom, mas então, primeira coisa, tecnologia. Segunda coisa, empreendedorismo. Gente capaz. Terceira coisa, terra disponível. Nós crescemos no espaço e continua tendo espaço. E quarto, políticas públicas. Algumas políticas públicas que deram espaço para esse crescimento todo aí. E o quinto fator, mercado externo que cresceu. Então, tivemos uma chance de crescer enquanto o mercado também crescia. Isso tudo deu esse espanto todo ao que você se referiu aí, Carlos. Alguns problemas aí estruturais em nossas rodovias, nos modais de transporte, né? Nós temos também algumas burocracias na questão das licenças, autorizações, e esses entraves, na visão do senhor ministro Roberto Rodrigues e seu Ival, quando nós chegaremos aí num equilíbrio e numa maturidade em que o Brasil realmente vai destravar todas essas problemas aí que vem gerando dificuldades aí na nossa expansão aí no mercado? Bem, antes de falar a parte estrutural, eu queria colocar como que está o Brasil nessa função futura que vamos ocupar. Em 150 anos, após a independência do Brasil, que é a década de 60, o Brasil não tinha autossuficiência de produzir alimento. O Brasil não produzia alimento. E 30% do alimento era importado. E, vergonhosamente, feijão, arroz, né, carne era importado. Então, quando o governo viu que uma nação do tamanho do Brasil importar comida a todo país pequeno, é vergonha. Aí que foi montado, e nessa época nós plantávamos 37 milhões de hectares e produzia 40 milhões. Década de 60, importador de alimento, Brasil. Aí, década de 70 foi investido, como disse o ministro, nós temos saga de conquista do Oeste, né? Sudoeste, não sei, conquista do Cerrado. Cerrado era terra abandonado, devoluto, não tinha nem pessoa morando lá, não valia nada. Aí foi feito um investimento da pesquisa, apoio, produzir, correção do solo e infraestrutura de asfalto e cidades. Isso fez com que o Brasil crescesse. Então, para mostrar que o Brasil, em década de 70, produzia 50 milhões de alimentos, 50 milhões de toneladas. Em 2000 já produzia 100 milhões de toneladas. Em 2023 já falam 320 milhões.
E nós temos projeção para 2030 de 400 milhões. Nota que nós plantávamos 40 milhões e hoje plantamos 70 milhões. Então, dobrou a área, mas a produção, disponibilidade de alimento, pulou 6 vezes. E de onde veio isso aí? Isso aí, como disse o ministro, foi o empreendedor do agricultores do sul, aqui do sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que acreditou no apoio do governo e foi conquistar Cerrado. E só jogar pessoal lá, então não ia acontecer nada. Então tem o apoio de pesquisa. Embrapa, foi criada a Embrapa e teve pesquisa em todos os sentidos. Aí nós tivemos grandes fatores que foi descoberto. Outro é no Cerrado, foi definido como plantio direto, um sistema. E grande coisa que aconteceu é que soja, que hoje é o maior fornecedor de grão no Brasil, é que originalmente é de clima temperado, clima frio. Então, Estados Unidos, Argentina, Uruguai produzia, Rio Grande do Sul produzia soja. Mas soja não podia plantar no clima quente. Aí Embrapa Pesquisa conseguiu fazer tecnologia de soja de cultura temperada. Hoje planta soja Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí, né? Essa é a conquista. E junto com isso, o governo deu um incentivo, que precisa de semente. Então deu um incentivo de produzir semente. E em 1970 tinha 3 variedades de soja, hoje tem 250 variedades. E que adaptado para cada região. E deu um salto de produtividade, sem ocupar, né? O Brasil tem 850 milhões de hectares e nós hoje temos 70 milhões de hectares de agricultura, ou seja, 9%. Então, agronegócio, com 9%, está fazendo toda essa função e sendo acusado como desmatador da Amazônia. Não é verdade, é um equívoco de informação, né? Carlos, eu estava escutando o senhor Ival falar e o ministro Roberto Rodrigues, quantas informações com dados e com questões específicas do agronegócio nós temos à mesa e que às vezes a grande população brasileira não conhece. Então acho que um pouco do que o agronegócio precisa daqui para frente também, que é um desafio, mas uma grande oportunidade, é essa comunicação com o meio urbano. Nós conseguirmos trazer para a população urbana o dom que o senhor Ival comentava no começo, que o Brasil tem um dom, que é a produção agrícola, o agronegócio em todas as suas fases, do antes, dentro e depois da porteira. Então, o Brasil, como um todo, precisa comunicar melhor esse dom que nós temos, controlar as riquezas oriundas do agronegócio e reverter essas riquezas produzidas pelo agronegócio para os pilares que o ministro comentou, principalmente a questão de desigualdade social. Então, trazer reflexos positivos. Acho que esse é um grande ganho, talvez um desafio para o agro, porque a tarefa de casa ela está sendo feita, né? Quando comentávamos sobre aumento de produtividade, numa área que não aumentou a mesma proporção, a nossa diversificação de commodities, que são bem aceitas mundo afora, por isso somos o 3º maior país exportador de alimentos. Então, acho que nós precisamos criar uma teia de comunicação para que tudo isso que é feito passe as fronteiras do agronegócio, chegue ao mundo urbano e que essa informação chegue lá fora também de uma forma mais contundente com a realidade do Brasil. Até puxando um gancho aí do que você está falando, Pá, a realidade, eu acho que a gente precisa mostrar para o Brasil a realidade do agro. Eu venho hoje de uma região muito rica do Brasil, que é o oeste do Paraná. Ministro, é emocionante aquela região ali de Cascavel, Toledo, Rondon, Palotina, é impressionante você ver uma região em que você não encontra uma pessoa na rua pedindo. Uhum. Cidades limpas, com estrutura, pleno emprego. As cooperativas ali da região oeste, ministro, tem déficit de 1.500, 2.000, 3.000 empregos. Estão trazendo gente do Haiti, Venezuela, do Nordeste, porque falta mão de obra. Então, essa realidade
que o agronegócio traz, a pujança, o círculo virtuoso de oportunidades, porque um frigorífico atrai muitas outras empresas satélites, né? Toda a região acaba se beneficiando. Então, essa realidade que a gente vê no Oeste, eu gostaria muito de poder encontrar em outros lugares que a gente percebe que o Brasil demanda ainda investimento, as pessoas sem emprego. Aqui não, a gente parece que está numa bolha, mas realmente o agronegócio é isso. Quando a gente vai para o Mato Grosso, na região de Sorriso, Sinop, Diamantino, quem foi para lá em 2000 e vai agora, a mudança que aconteceu, né? Então eu acho que essa é uma coisa importante, né, ministro? Isso está falando. Eu fui a Medianeira há alguns dias atrás, lá na LAR, que é uma cooperativa lá do Irineu Rodrigues, que é uma coisa espetacular, né? Mas eu passei por Medianeira em 1967. A estrada de Foz do Iguaçu, Cascavel, era de terra. E eu fui de janeiro, estava chovendo. Estavam preparando para asfaltar. Não andava nem a pé na estrada. A cada descida encalhava, aí tinha um junto de boi lá para cima, descia, encalhava, e foi uma viagem, demorei 7 horas depois de Foz do Iguaçu, Cascavel, naquele período. Em 67. Medianeira só tinha uma coisa, serraria. Só tinha serraria. Hoje é aquela agricultura. Isso que você falou aí, eu fui outro dia para Paragominas, no sul do Pará. Eu fui para lá em 1970, 68, 70. Era a mesma coisa, só tinha serraria e de capixaba. É tudo capixaba. Mas lá hoje, soja, milho, eucalipto, cana, é um negócio. O agronegócio fez o Brasil. Mas você perguntou há pouco aqui, bom, o que tem que ser feito? E como vai ser feito e quando? Para o Brasil ter esse protagonismo que nós levantamos aqui no começo da nossa conversa. O que tem que ser feito? Uma estratégia. Não tem uma estratégia. O Brasil não tem nenhuma estratégia para a agricultura. O Brasil é o único país do mundo que não tem uma política de renda no campo até hoje, né? Então tem uma estratégia que considera 4 ou 5 pontos fundamentais. O primeiro é logística e infraestrutura. Nos anos 70, ainda no século passado, a agricultura era costeira, porque o consumo era costeiro. As capitais, a população morava na costa. Depois foi para o centro-oeste, né? Mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o porto não foi, o armazém não foi. Tem que fazer isso aí para acontecer, para ter um pulmão que nos permite respirar. Então, a primeira coisa é logística e infraestrutura. Segunda coisa, acordo comercial. O Brasil cresceu exportando, que a demanda cresceu. Mas como vai ser amanhã ou depois da manhã? Tem mais gente plantando por aí no mundo, né? A África plantando, a Ásia, né? A América Latina. Né? Então tem que ter acordos comerciais que garantam o mercado. Em agricultura, tem 2 problemas: escassez e abundância. A escassez resolve num ano, para a política pública e produz. A abundância, o estoque fica pesando anos a fio. Então tem que ter acordo comercial. Segunda coisa. Terceira coisa, política de renda. Eu, como ministro, fiz o seguro rural, criei o Cid do Agronegócio, CRA, CDCA, LCA, etc., para independizar o produtor do governo. Quarta coisa, tecnologia. Não estou dizendo até agora. Quinta coisa, organização do produtor rural. Na área de semente, na área de cooperativa, associação, para agregar valor e industrializar. Então, tem uma estratégia com 5 pontos. Seria um pacote com 5 presentes. Mas o papel de embrulho chama sustentabilidade, que hoje é sinônimo de competitividade. Muito bem. Tem que fazer isso? Tem. Quando vai fazer? Outra pergunta. Quando é que vai ter esse negócio aí? Qual é o problema? O nosso problema é que, como você já disse claramente aí, muitas vezes na cidade as pessoas não sabem o que é agricultura. Pensa que leite nasce numa caixinha de Tetra Pak, né? O frango nasce enroladinho no papel celofane. Não sabe direito como é a coisa. Então tem que ter essa comunicação mesmo. Mas mais do que isso, né? Eu sou produtor rural. Quando eu produzo uma semente que o Ival produz, de soja ou de milho, aquela semente é produzida por um cientista. Formado aonde? Uma universidade urbana. Então, eu preciso da cidade, para a universidade, para ter o cientista fazer a variedade de soja que eu vou plantar. Está tudo conectado, né, menino? Mas e o trator? É fabricado na cidade. E o fertilizante, o defensivo, na cidade. Quem me dá o crédito? O banco, que é urbano. Quem me faz as estradas, ferrovias, são empreiteiras urbanas. Quem faz o seguro? É urbano. Então, eu, produtor rural, para receber a semente que o Ival me produz e plantar com o serviço que a cidade oferece, depende da cidade. Depende da cidade. Aí eu planto, trato e colho. Para minha produção. Uma fábrica de alimentos, que é urbana. Um supermercado, que é urbano. Para um porto, para exportar, que é urbano. Então,
com contratos feitos por advogados urbanos. Então, eu, produtor rural, e todos os meus irmãos produtores rurais, dependem da cidade para produzir e para vender. Eu dependo da cidade. E a cidade depende de mim para ficar viva, alimentada e vestida. Portanto, o conceito essencial é de que o agro e o urbano são irmãos siameses. Um não vive sem o outro. Então, só vamos ter uma estratégia quando esse conceito for compreendido por toda a sociedade brasileira. Se o Brasil for campeão mundial de segurança alimentar, ou segurança energética, ou cuidar do meio ambiente, não é o produtor rural que vai ser o campeão, é o povo brasileiro. Exato. É o caminhoneiro, é o bancário, é o garçom, porque todos trabalham direto ou indiretamente junto ao agro. Então, essa visão de integração é que nos falta, porque numa democracia como é o Brasil, políticas públicas só acontecem se a maioria da população for a favor. Uma população que a agricultura é uma coisa secundária, não vai ter nunca política pública. Se entender que todos estamos no mesmo barco, virá, como foi nos Estados Unidos, com o New Deal americano, foi isso aí que aconteceu. O senhor comentou uma coisa muito importante, eu acho que falta um projeto, né, de uma país, estratégia. Né? Nós vemos aí o agronegócio, ele demanda aí 600, 700 bilhões a cada safra, e nós temos um plano safra que ele vem atrasado e fornece uma pequena parte do crédito, né, de 200 bilhões, só que 100 bilhões vai para a agricultura familiar e o resto vai para o agro. O mercado então, o agronegócio tem que se auto-alimentar para que os produtores realmente consigam se financiar, né? Então a gente sente que o produtor rural, o empresário do agronegócio, ele tem que inventar formas para poder chegar à sua evolução. E aí eu pergunto para o seu Ival Miyamoto, seu Ival, o senhor que é um empresário já, tem uma empresa aí com 50 anos no mercado, como que foi para o senhor no início se estabelecer no agronegócio, como que o senhor encontrou as oportunidades, qual a sua visão agora como empresário já estabelecido, dos jovens empresários que ainda demandam de apoio, financiamento, como que o senhor enxerga um pouco essa parte empresarial do agro aí, em razão das nossas deficiências aí de planos e infraestrutura do governo? Bem, eu formei em 68, né? 2 anos depois do ministro. 3, né? Veterano de 3 anos. Antes de 60, 55, a agricultura brasileira era completamente diferente. Não tinha nem... Então, o Brasil não produzia alimento para brasileiro. Por quê? A agricultura é feita só no Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ele não produzia alimento para todo o brasileiro. E importava 30%. Não tinha política de semente. Então, no 70 foi criado lei de semente, pesquisa da Embrapa, incentivou o pessoal a ocupar o oeste e ter apoio da tecnologia, correção de solo, máquina, e foi criando cidade. Isso que aconteceu. E o governo deu incentivo, financiamento subsidiado para produzir sementes. Porque entendeu que quem não tem semente não tem agricultura. E eu embarquei, acreditei. E na época também, nós tínhamos café degradado, o governo deu incentivo de plantar café, que saiu do Paraná da Geada, veio ocupar Bahia, Minas, tudo, é renovação do café. Então ele não investiu só na soja, investiu em todos. Então alta tecnologia foi nas flores, animais, arroz, né? Nós estamos falando de soja, como foi soja único, né? Então, Brasil hoje produz 300 milhões, e quem que produz mais isso aí? É a soja, que eu como metade, 160 milhões. Né? Esse soja, eu sonho que vai chegar a 300 milhões, se acontecer todo o que nós esperamos. E depois o milho, 120 milhões. Então, milho e soja é o maior produtor de grão no Brasil. Só que todo mundo faz soja, invade mato, demata, e tornou agricultores e soja virando contra interesse nacional, não é? Então eu vou falar, por exemplo, soja.
Como exemplo, tem citro, tem cana, tudo, mas vamos destacar soja, que é muito visado. O pessoal não gosta de soja. Outra coisa, no Cerrado, recuperação de carbono do Cerrado, a planta soja, milho e tal, recupera mais. Já existem projetos. Né? Então, né? Pasto também? Pasto também. É verde. Outra grande descoberta é braquiária. Porque gente, quando era criança, formava pasto com coronhão, levava 3, 4 anos. Braquiária meio ano. E da cama para plantio direto. Tá. Soja, 160 milhões como exemplo, metade de soja já é exportado. Né? E mais metade que fica no Brasil, 5%, fica para semente química, embutido, e 45% é esmagado no Brasil, dando emprego, indústria, né? E extrai 21% de óleo daí e 79% de farelo. Do 21% de óleo, 23% é exportado óleo. E o que sobra é consumido na cozinha ou no biodiesel. Biodiesel, isso aí. E 79% do farelo, metade é exportado para alimentar a ração do outro país. Mas aqui dentro do Brasil, ração vai para gado de leite, né, frango, suíno e outros animais. Peixe, crescendo muito. A peixe, tilápia, que hoje está tomando, né? Bem, então, quem toma leite está tomando soja. Quem come porco, né? Quem come frango está. Então todo brasileiro que comeu ovo e frango está se desfrutando de soja. Que tanto falar soja? Soja lá não, soja está no seu prato, né? Certo. E essa soja, na época de 1970, o Brasil fala que é dono do continente brasileiro. Não é. O governo tinha ideia que quem ocupa não é dono. Então ocupou Cerrado. E começou a fazer Transamazônica para mostrar que a Amazônia é nossa. Então foi ocupar, marcar tamanho que o que é nosso. Então hoje fala que a Amazônia não sei, não, a Amazônia demarcou com Transamazônica, que o Brasil, a Amazônia é rico em minério, tudo, a Amazônia é nossa, é preservar a Amazônia. E nós fazemos esse plantio agora. Então, está mostrando que é soja, aqui dando farelo, então dá emprego. Farelo de soja, quem cria galinha tal, aqui não dá, dando emprego. E invasão de agricultura, criando infraestrutura, asfalto, cidade está crescendo. E o que está acontecendo? Interior da Bahia, Piauí, Maranhão, nós aumentamos índice de desenvolvimento humano. O que é índice de desenvolvimento? É índice de qualidade da vida. Levou cidade, vida, escola, desenvolvimento. Então, Cerrado era tudo desabitado, hoje é habitado e tem índice de desenvolvimento humano. Então, essa agricultura está fazendo grande participação do desenvolvimento do Brasil. O senhor tocou num ponto bem importante, que é a distinção entre sustentabilidade, que é tão necessária para que a agricultura e o agronegócio continuem se desenvolvendo, da soberania do país, que também é importante, né? Quando nós falamos em acordos comerciais, em questões de barreiras comerciais ou sanitárias. Então, acho que essa distinção também é algo válido, né, Carlos? Uma coisa que o senhor Ival comentou da sustentabilidade, do crescimento, do desenvolvimento em si. Eu faço uma pergunta para o ministro Roberto Rodrigues. Até ontem eu estava na Cevale, que é uma cooperativa importante aí do Paraná. Inclusive o senhor Alfredo Lang, o presidente, mandou um abraço para o senhor. Eu disse que estaria com o senhor aqui. E lá a gente vê um exemplo que deveria se espraiar pelo Brasil todo, né? As cooperativas do Paraná são pujantes. A gente percebe o quanto as cooperativas garantem de dignidade para o pequeno produtor rural. E o senhor, como um homem aí vinculado com o cooperativismo já há muito tempo, né? Na sua visão, como que o senhor acha que nós podemos
realmente mostrar esse exemplo das cooperativas que deram certo para o Brasil e fazer uso desse conceito para desenvolver cada vez o agro, garantindo sustentabilidade. O homem no campo de forma digna, com uma pequena propriedade rural vinculado a uma cadeia. Na sua visão, ministro, como que o senhor vê isso? Essa questão que o senhor coloca, Carlos, é interessantíssima, porque a verdade é a seguinte: a globalização da economia fez com que a competição crescesse demais, de modo que a margem por unidade de produto ficou cada vez menor. A concorrência diminuiu a margem. De tal forma que a agricultura, em qualquer país do mundo, não no Brasil, no mundo inteirinho, não faz renda, se for pequeno, faz renda na escala. É a escala grande renda na agricultura. Ora, se isso é verdade, o pequeno produtor está liquidado. Porque não tem escala, é pequeno, não vai ter escala nunca. Né? E é verdade. Qual é a solução para isso? Nos países ricos, subsídio. Hoje, na Europa, não tem agricultor, tem tomador de subsídio. Né? Mas no país que não tem subsídio, como é o caso do Brasil, a solução é a cooperativa. Porque na cooperativa, o produtor faz a escala junto com o irmão dele. Ele só tem 15 hectares, 10 hectares, não vai ter escala jamais. Mas a cooperativa com 5, 10, 30 mil cooperados vai ter uma área gigantesca que faz a escala no conjunto. Além de entregar para o cooperado a tecnologia adequada para ele, não aquele que o mercado quer, mas o que o setor exige, a terra, o tipo de produto, o clima, aquela tecnologia, ensina a fazer, ainda agrega valor, industrializando a produção, permitindo um acesso ao mercado que o sozinho, o produtor mineiro pequeno jamais terá. Então, o cooperativismo não é uma panaceia. O cooperativismo é a única solução para o pequeno produtor entregar ao mercado. Esse é o problema dramático do Brasil. Então, um estudo feito pela Embrapa, que o Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais, das quais 1 milhão estão no mercado. 4 milhões estão fora. Pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, que não tem acesso à tecnologia, não tem educação, não tem estrutura, não tem tecnologia, jamais virá para o mercado, a menos que o cooperativismo o traga para o mercado. O cooperativismo é uma doutrina cujo instrumento é a cooperativa. Assim como o cristianismo é a doutrina e a igreja é o instrumento. O cooperativismo faz da cooperativa o instrumento de inclusão social. Então, o cooperativismo tem feito no Brasil e no mundo em desenvolvimento inteirinho o acesso ao mercado via agregação de valor e escala. E precisa fazer cada vez mais no Brasil inteirinho. Perfeito. A gente percebe o crescimento do cooperativismo, né, no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e agora as cooperativas, inclusive, expandindo suas fronteiras, né? Sim. As cooperativas do Sul também tentando colocar esse conceito no norte do país, na Bahia. Cooperativas que eu me lembro em 2000, mais ou menos, quando eu comecei a viajar muito para o oeste do Paraná, as cooperativas faturavam 200 milhões, 900 milhões, as maiores. Hoje nós falamos de faturamento de 20 bilhões, 30 bilhões. São coisas que a escala cresceu muito. As cooperativas, elas dobravam a cada 4 anos de tamanho, né? E hoje, você falou no Centro-Oeste, hoje em Goiás tem cooperativas gigantescas. A Comigo, lá em Rio Verde, Quirinópolis, cooperativas maravilhosas. Mato Grosso do Sul está crescendo. Minas Gerais, a Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Pequeno produtor, só pequeno produtor. E hoje com um espaço gigantesco no mundo inteiro. Então, hoje o cooperativismo, que de certa forma é um reflexo da sociedade onde ele está se espalhando pelo Brasil inteirinho. No Nordeste, está todo mundo tendo cooperativas hoje eficientes e competitivas. Tanto no agro como no crédito também, que acaba subsidiando o agronegócio. Isso é bem importante. Eu queria pegar um gancho, Carlos, para perguntar para o ministro e para o senhor Ival, já que a gente está falando de futuro do agronegócio, conversando um pouco sobre os números e a grandiosidade do agro, e entramos nessa seara do papel das cooperativas, não só das cooperativas, aí a gente pode estender um pouco para a agroindústria também, agora nessa minha pergunta. Como é que vocês enxergam o papel do ESG dentro dessa propulsão do agronegócio para o futuro? Acho que se nós vamos conseguir efetivamente colocar em prática esses 3 pilares da governança, do social e do ambiental? Olha, como eu disse, o cooperativismo é uma doutrina.
É uma doutrina com valores universais. Eu presidi a Aliança Mundial de Cooperativas, fiquei em Genebra há 4 anos. Eu conheci 79 países do mundo inteiro por causa de cooperativismo e agricultura. E a doutrina é a mesma, independente do regime, se é socialista, capitalista, comunista, a doutrina precisa estar lá. E essa doutrina tem princípios e valores tão universais que o ESG é DNA de cooperativa. É intrínseco. É intrínseco. A doutrina comunista é basicamente ESG. Igualdade de votos para todo mundo, retorno do resultado, que é a sobra de acordo com a cooperação. É ESG na veia. Então, o ESG, para o cooperativismo, não é nenhuma novidade, ao contrário, nós estamos fazendo isso há muito anos, esses dias existiram, já faziam ESG nas cooperativas, né? Agora, nas empresas não cooperativistas, também está crescendo com uma diferença, né? O ESG ele pode ser, inclusive, entendido como um sistema de valorização da empresa, tendo em vista o mercado. Exato. A IPO, etc. Imagem, e mesmo o mercado, acesso compra, venda, a abertura de capital e tal de coisa, né? Mas isso não é pecado nenhum, tá? Faz parte do processo capitalista também. Mas o importante é que para a agricultura cooperativada, o ESG já faz parte. Eu vejo que, como o senhor colocou no início da nossa conversa, que as margens diminuíram, né, porque a concorrência aumentou. Então, o agronegócio brasileiro, ele precisa colocar o seu produto onde ele é mais valorizado, né? E nos países de primeiro mundo, na Europa como um todo, nos Estados Unidos, enfim, na Ásia, se exige muito a questão da rastreabilidade, do respeito ao meio ambiente. Então, cada vez mais, seja cooperativa ou seja uma empresa privada, a preocupação com toda essa questão ambiental, do respeito, a rastreabilidade, etc., vai ser a diferença de você ter ou não habilitação e acessar ou não um determinado mercado, né? Eu acredito que as coisas andam meio juntas, né? Você vai acabar sendo motivado a fazer também para poder se distinguir, ter um produto que realmente entre na mesa de países que pagam mais, né? Como a gente percebe na Europa tantas exigências aí para o nosso produto chegar lá, com cotas, etc. Na China nós temos também o nosso frango chega lá hoje com as partes que a gente exporta, né, com o valor que só o chinês paga, né? Se nós fôssemos colocar esse produto no mercado interno, isso seria inviável. Então, o próprio mercado acaba exigindo que a gente vá se adaptando a essas questões, né? Acaba sendo uma moeda de troca, né? Um selo, uma chancela para que na verdade, o Brasil já é o maior produtor mundial de frango. Exato. Eu sou o maior produtor mundial de frango, de carne bovina, do complexo soja, de açúcar, de suco de laranja, café e agora milho. E farelo. E farelo. O complexo soja inclui o farelo. Passamos nos Estados Unidos. E daqui a pouco vão ser no algodão. Exato. Daqui eu estou sendo na parte de suínos também. Já sou o maior produtor de papel e celulose. E fumo também. Então, Mas, o que nós fazemos com peixe? 8 mil quilômetros de costa, 12% da água doce do mundo, nós temos pacu, tucunaré, pirarucu, piava, temos uma fauna etiológica. Nós somos hoje 1% no mercado mundial de peixe. Frutas, nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas, com esse território gigantesco, e o 25º no mercado mundial. Leite, não temos nem traços. Então, podemos crescer em muitos outros produtos com políticas públicas, com estratégia adequada. Eu concordo com o Ival. O céu é o limite para a agricultura brasileira, de ter uma estratégia. E com uma característica fundamental que o Ival também colocou com muita propriedade. Nós temos que acabar com o que é ilegal. Desmatamento ilegal não é coisa de agricultor, é coisa de criminoso, é bandido. Cadeia nele. Invasão de terra é crime, não pode aceitar. Grilar de terra não pode aceitar. Incêndio criminoso, não pode aceitar. Garimpo clandestino, não pode aceitar. Tem que ser cumpridas as leis. O próprio Código Florestal, o mais rigoroso do mundo, não é implantado até hoje por falta de interesse dos governos. Então, o que precisa é governos federal, estaduais, municipais e o setor privado garantirem a legalidade e o absoluto desprezo e combate ao que é ilegal. Isso é importante, porque sustentabilidade nós temos, mas a imagem fica às vezes prejudicada, porque o concorrente usa a ilegalidade como se fosse nossa, e não é nossa, é de bandido. O senhor tocou num ponto bem importante, eu queria fazer uma pergunta para o Carlos agora, então.
Como é que você enxerga, Carlos, o papel do direito dentro do agronegócio como uma mola propulsora, então, para o agronegócio conseguir chegar aos limites, ou melhor, aos não limites que nos impõe aí o céu? Então, veja, hoje nós temos no sistema do agronegócio, né, no antes, no dentro, no depois da porteira, uma ligação em cadeia de relações que exigem as mais diversas áreas do direito, né? Contrato, o societário, o direito civil, o trabalhista, enfim. O advogado ele é importante dentro do agronegócio porque direito as ambiental, relações, né, cara? direito ambiental, extremamente relevante. O ministro né? está falando bastante do direito ambiental, sim, sustentabilidade. A Parra é especialista em minha ambiental. área. Então, obviamente que o advogado ele tem uma grande oportunidade. O agronegócio, eu falo sempre, ele é uma grande oportunidade para a advocacia. Se o advogado tiver conhecimento do agro e puder realmente apoiar o seu cliente para que ele tenha relações jurídicas seguras, ele vai encontrar no agronegócio, sem dúvida alguma, um ambiente extremamente promissor. Então, o agronegócio, ele, em todas as áreas que o agronegócio... Desde que a justiça funcione, Desde que a justiça funcione, mas fazer as coisas bem feitas é evitar o contencioso, é evitar a justiça. Então, muitas vezes, se você faz uma coisa preventiva, pensando da forma correta, você acaba não tendo problemas. Eu sempre digo, o contrato ele só serve quando dá errado. Se as coisas derem certo, você nunca vai precisar reler um contrato, né, Silvão? Então, o agronegócio ele é promissor em tudo. Onde tem agronegócio, tem oportunidade para todas as áreas, para o médico, para o advogado, para o contador, para o dentista, para todo mundo. Então, o agronegócio, eu vejo assim, eu me sinto muito orgulhoso de estar dentro do agro, porque realmente é um ambiente virtuoso. Então, estar com os senhores aqui, duas pessoas que viveram o agronegócio desde a sua origem, né, Sr. Val? Quantas vezes o senhor comentou aí as dificuldades aí que nós tínhamos lá atrás e a evolução que foi acontecendo a olhos vistos, né? Então, o agronegócio falar dele é fácil, é empolgante. Eu gosto muito de falar sobre isso. Deixa falar coisa interessante. Eu participei no primeiro assentamento da colônia, no Cerrado, 1969, por aí. Lá no Cooperativa Agrícola, fiz o PADAP, lá no Pato Minas. E eu fui um desses. Última fronteira era Sacramento, aquele Hotel Barroso, não sei, onde Dom Pedro ia. Era a última fronteira. Então nós falamos, aqui não vão comer virgem, é a última fronteira, depois então no Cerrado. Não tinha estrada de pó, nós encravávamos no pó no Cerrado, pegava miquinho, pegava carrapato, era uma coisa, parecia entrar na fronteira, e participamos. Então, eu queria cumprimentar assim, tanto gente fala que ocupou o soja, ocupou cerrado, está acabando o meio ambiente, não é verdadeiro. Olha, hoje, o estado do Mato Grosso produz 30% da produção agrícola. Aí vem o Paraná, São Paulo, 20, em Minas Gerais, Mato Grosso. Então, todos esses estados foram ocupados. Não tinha cidade, não tinha estrada, tem emprego, tem posto, supermercado. Agora, mas o Brasil não para aqui. Conquista do Oeste já foi feito. Mas nós não estamos falando outro dado interessante, que o ministro falou alguma coisa de suíno-ave. Mas precisamos lembrar que nós temos o maior rebanho do mundo, 220 milhões de cabeças. E segundo a Índia, que não come, tem 187 milhões de cabeças. Agora, Estados Unidos é metade, menos metade, 93. Depois China, 84. E tem lugar que eu estava comentando, que nem imagina. Quinto lugar de cabeça de boi, Etiópia. Mais do que a Argentina. Depois vem a Argentina, aí vem Paquistão, depois México, Zâmbia e tal. Então, esse é o cenário de cabeça de gado disponível no mundo. E Brasil, de longe, maior produtor e vai ser maior exportador de carne.
maior exportador de frango, maior exportador de leite, né? Então nós temos tudo, maior de soja, tudo, né? Só que nós não falamos nada. Isso aqui é o futuro, mas nós estamos falando óbvio. Nós temos o Nordeste inteiro para ocupar. Nordeste... Batopiba, né? Está largado com únicas, como ele diz, máfia ou não será de seca. Nordeste seco dá dinheiro para alguém. Mas Nordeste vai ser futuro Califórnia brasileira, né? Só precisa dar estrutura, assistência técnica com Embrapa, alguma coisa, e a aptidão do Nordeste é fruta, flores, né, verduras, e falta o que lá? Terra corrige, terreno tem, água. Nordeste não tem água? Tem. Nordeste é rico em água, de água doce, e tem aquífero de Botucatu, que pega do Nordeste até São Paulo. É mar de água doce, só que precisa furar posto artesiano. Só que não está sendo furado. Dia que nós resolvemos questão de água, que não é desvio de São Francisco, não, nós temos água embaixo. Tirar água, assistência técnica e tal, nós vai ser maior exportador de flores, fruta e tal, e perto de Europa e Estados Unidos. Então nós estamos falando ocupação do Cerrado, mas Cerrado ocupamos. Meu professor na faculdade falava, Brasil, 1965 e tal, falava, o futuro do Brasil está no Cerrado. Daqui 50 anos, o futuro do Brasil vai ser no Nordeste. E nós nem começamos. Tem alguém que está fazendo o melancia e uva, mas nem começou. Nós temos o Nordeste inteiro para ocupar. Então não precisa preocupar, agredir terra reservada, Amazônia, não. Nós temos terra de sobra. Então, dia que nós fizemos isso, e nós tivemos estrutura, como o ministro falou, teve estrutura de rodovia, ferrovia. Só que nós temos uma outra coisa gravante. Nós não temos armazém. Esse é nós não temos armazém. Nós não temos armazém para uma safra. Ano passado deu super safra. As cooperativas não tinham onde receber. Recebeu grão coberto de lona. Minha empresa também. E empresário do oeste do Mato Grosso armazenava no campo. E pior ainda, não tem onde escoar. Nós temos 100 milhões, nosso porto, a capacidade de exportar é 100 milhões de toneladas. Nós estamos exportando 150 milhões. Então o que dá? Então este ano, nós não tínhamos onde levar, nem no porto, nem caminhão para carregar, para escoar. Agora, país adiantado, que nos Estados Unidos, outro, tem armazenamento para 2 anos de safra. Por que 2 anos? É segurança alimentar, quando estourar a guerra, se não der plantar, eles têm alimento. Então, Estados Unidos tem reserva para 2 anos. E nós não temos uma. Só que, na década de 70, o governo deu um incentivo de fazer armazém. Só que a agricultura brasileira, São Paulo para baixo. Então, as cooperativas, nós, tudo foi incentivado a fazer esse armazém. Esse armazém foi feito. Só que não deu tempo de fazer no Cerrado, né? Então, uma das coisas, segurança nacional, nós precisamos ter armazenamento. Ferrovia, hidrovia e porto. Nós precisamos, não adianta produzir tanto, não tem onde escoar. Porto é obsoleto. Exatamente. Né? Tá? Tá ótimo. Que aula, hein, Carlos? Pois é, Rafa. Hoje nós tivemos Mas duas olha, lendas do satisfação. agronegócio aqui. Queria terminar. Vamos fechar o ano com chave de ouro. É? Fechar o ano com chave de ouro. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Brasil brasileiro, em vez de ficar falando que meio ambiente, queimada, são pequenas particularidades, nós precisamos aceitar que nós somos Brasil brasileiro, nós temos vocação de agronegócio. Não é eletrônica nem treina. Nossa opção é agronegócio. E nossa função como humanidade não é só... Nós temos produção autossuficiente, mas nós precisamos produzir alimento para distribuir a humanidade. Como
ministro falou, nós alimentamos já com a atual exportação 800 milhões, 1 bilhão de pessoas, mas nós precisamos pensar, é muito mais. Então nós vamos ser celeiro do mundo. Precisamos ser o supermercado do mundo, então, né, nós Sorival? precisamos acrescentar. Outra para finalizar. Fala que a agricultura é contra a sociedade. Não, a agricultura é a vocação do Brasil, precisa. Só que está dividindo o agronegócio em pedaços, não sei porquê. Então nós temos um grande produtor, empreendedor, tecnificado, e o ministro falou, tem pequenos agricultores familiares, está abandonado. Nós não temos a carpa, né, a Casa da Agricultura do São Paulo que tinha, dar assistência para esses pequenos agricultores familiares. Nós precisamos dar subsídio, assistência. As cooperativas estão dando, mas não é suficiente. O Brasil, o governo, precisa dar assistência. Grande agricultor, deixa trabalhar, que eles estão já indo, e pequeno agricultor, precisamos dar apoio. Para se integrar ao agronegócio. Precisa dar assistência técnica, tamanho, tal, da escola, tal, como o Olambra faz aqui, né? Então, nós resolvemos, Brasil, agronegócio única, responsabilidade, a vocação é a agricultura, tem responsabilidade de alimentar pessoas do mundo. Eu acho que, agora, tanto mais brasileiro entender nossa vocação e querer fazer, e fazer esses que o ministro falou, nós precisamos ter estrutura, aí nós estamos em função social, humana e papel nosso no mundo. É isso que eu acho. Bem. Perfeito, Sorival. E para finalizar, ministro, digamos que o senhor fosse contratado aí como garoto propaganda do agronegócio para mostrar o agronegócio para o meio urbano. Que mensagem o senhor passaria para as pessoas para valorizar mais esse segmento tão importante para nós? Eu acho que, de certa forma, já coloquei esse tema, a dizer, somos duas partes do mesmo corpo. A sociedade brasileira é agro e é urbana. É só entender isso. Um não vive sem o outro. E os dois vivem bem se forem juntos. Acho que essa é a visão. E para que essa coisa se consolide, dando ao Brasil o protagonismo que ele precisa ter no mundo, tem que ter uma estratégia e que todos trabalhemos juntos pensando numa coisa só. O Brasil, campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, campeão mundial da paz. Porque não haverá paz se houver fome. Perfeito. Eu gostei muito dessa perspectiva do ministro de que o agronegócio é urbano e é rural. Eu acho que é isso, né? O agronegócio é urbano e rural. Então, bela mensagem. Quer dizer alguma coisa ainda, Carlos? Rafa, sem palavras aí, agradeço pela organização. Eu queria dizer o seguinte. Diga. Todo país europeu, ele ocupa mais de 50% da área para a agricultura. Brasil é só 9%. Argentina 14%, Estados Unidos 19%. E por que só agronegócio brasileiro que está fazendo alguma coisa errada? É mal compreendido. Então, gostaria que o brasileiro compreendesse que o agronegócio é parceiro de cidade, urbano e tal, e está fazendo uma função social mundial. Perfeito. Ótimo, muito bom. Bom, então, a gente nem viu o tempo passar, né, Carlos? Passou rápido. Passamos aqui conversando com o ministro, com o senhor Rival. Quero agradecer novamente. Volte mais vezes, você também, viu? Com certeza, obrigado pelo convite, foi muito Rafa. Bom. Olha como vocês são importantes. É a primeira vez que o Carlos está aqui conosco no nosso podcast. Não, mas nós somos uma formiguinha aqui perto do conhecimento do ministro. Não, eu aprendi demais aqui. Mas você falou uma coisa importante. O direito hoje é fundamental no agro. É fundamental no agro. Nós precisamos de mais do direito, dos advogados, trabalhadores. Então, a sua vinda aqui, Carlos Araújo, para nós é um prazer muito grande e uma honra também. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E o Carlos sempre comenta sobre essa importância de conhecer o fato técnico do agronegócio, né? E o direito ele pode trazer tanto um olhar para obrigações, como também para oportunidades no agro. Então, é isso, eu quero agradecer demais, convidá-los a estarem conosco numa próxima vez. E a você que nos acompanhou, fique ligado para o próximo podcast em 2024. Um abraço. Este foi um episódio do podcast Araújo Advogados. As opiniões dos convidados não refletem necessariamente as do escritório. Acompanhe-nos em nossas redes sociais.